Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre o seu lar, sobre você, sua vida. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos iniciar a aula de número 10, a penúltima aula dos nossos estudos. E essa aula ela vem falar a respeito dos sacramentos, né? Quais são esses sacramentos, quantos são, quais os sacramentos que Jesus instituiu e esses sacramentos então é que a igreja precisa praticar. Então nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, por esta manhã, Senhor, onde nós estaremos estudando a tua palavra. Que o Senhor seja conosco, ó Deus, e que tudo que nós venhamos aprender, nós possamos colocar em prática e que o Senhor esteja nos ensinando todos os dias, através da tua graça e através da tua misericórdia. Abençoa o teu servo que vai falar, todos que estarão assistindo, Senhor, que nós possamos aprender a respeito desses sacramentos que foram instituídos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos por tudo, por esta manhã, e pedimos que a tua graça e a tua misericórdia seja com cada um de nós, e também nos abençoando, perdoando os nossos pecados, e mais uma vez, ó Deus, te pedimos que o teu Espírito Santo esteja iluminando a nossa mente, o nosso coração, nesta manhã e neste momento. Obrigado, porque nós chegamos até aqui, e que foi pela tua graça e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus amados, eu quero ler um texto para o início do nosso estudo, que se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ler alguns versículos a partir do verso 23. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 em diante. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar no chat, perguntar pessoalmente pelo WhatsApp, né? E esclarecer alguma coisa. Se estiver ao nosso alcance, nós estaremos esclarecendo, digamos assim, né? Que Deus nos abençoe. Vamos ler a palavra de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 11, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Também existe o texto de Mateus, capítulo 19, que nós vemos outros textos falando a respeito também do batismo, né, que Jesus instituiu. Então, meus amados, o que nós vamos ver então em relação a esses dois sacramentos. Eu quero mostrar para os irmãos aqui também a questão do que o breve catecismo, né, esse aqui, o breve catecismo, o que ele fala, e fiz algumas anotações aqui, e que no breve catecismo, na pergunta 88, ele nos fala quais os meios exteriores extraordinários que Jesus Cristo nos deixou. Na pergunta 92, fala o que é sacramento. Nós vamos responder em seguida, nos baseando na resposta que o breve catecismo nos dá. E a pergunta de número 93, quais são os sacramentos do Novo Testamento. Também nós temos o Catecismo Maior de Westminster, que ele fala na sua pergunta 164 sobre a quantidade de sacramentos que o Senhor Jesus instituiu. Quais foram a quantidade de sacramentos? Quantos será que foram esses
sacramentos, não é? E nós vamos estudar a respeito disso a partir de agora. Então a pergunta que nós podemos fazer aqui é: o que seria um sacramento? E a pergunta 92 que nós vimos aqui no catecismo, no breve catecismo, melhor dizendo, na sua pergunta 92, a resposta é: um sacramento é uma santa ordenação instituída por Cristo, na qual, por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representadas, seladas e aplicadas aos crentes. E aí nós temos como referência Mateus 26, verso 26 a 28, também Mateus 28, verso 19 e Romanos 4, 11. Então, em termos religiosos, seriam meios até a morte, né? Como diz o texto de 1 aos Coríntios, né? Fazer isso em memória de mim. E o verso 25 diz assim: fazer isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, isso são ordenanças que nós precisamos realizar, que Jesus instituiu, até, né, a morte, ou até que Ele venha. Então, quando o crente ele é batizado, ele está empenhando a sua fidelidade a Cristo. E quando ele participa da ceia, ele está reafirmando este juramento de fidelidade até a morte. Então, a palavra sacramento, ela não aparece na Bíblia, mas é usada desde o primeiro século para designar as ordenanças de Cristo à sua igreja. Ou seja, essas ordenanças, então, são o batismo e a Santa Ceia. O primeiro, não é? No caso, o batismo, ele era chamado pela igreja primitiva de o sacramento da água, e o seguinte, o sacramento da comunhão. Ok? Então, vamos lá. Como diz a pergunta de número 164 do catecismo, né, aqui como nós já mostramos, né, do catecismo maior. Então, na sua pergunta 164, qual a quantidade dos sacramentos? Então, nós vamos ver o número de sacramentos. Apesar do errôneo ensino da Igreja Romana de dizer que são 7 sacramentos, por exemplo, o batismo, a confirmação ou crisma, a Eucaristia, que seria a Santa Ceia, a reconciliação ou penitência, a unção dos enfermos ou extrema unção, ordem e matrimônio. Então, a verdade é que Jesus instituiu apenas 2 sacramentos. Por quê que nós temos que aceitar dessa forma? Porque Jesus, ele instituiu o batismo, Jesus fez, né? Mas Jesus não fez crisma. Jesus fez a Eucaristia, a Santa Ceia, sim, ele realizou. A penitência, Jesus não fez. A extrema-unção, a ordem, matrimônio, todas essas coisas Jesus não fez, né? Então nós só aceitamos biblicamente esses 2 sacramentos, porque a Bíblia nos mostra que são apenas esses 2 que nós encontramos na Bíblia. E nós vamos ver também, meus irmãos, que essas questões nós vamos ver no Antigo Testamento, né? E a verdade, como eu disse, é que Jesus instituiu apenas 2, o batismo e a ceia. E o que a Bíblia diz? Primeiramente, no Antigo Testamento, nós vemos que é muito claro que no Antigo Testamento
havia apenas 2 sacramentos ou 2 ordenanças. Naquela época, ao invés do batismo, havia a circuncisão e a Páscoa, certo? Porque a circuncisão era um sinal do pacto estabelecido por Deus com Abraão como pai da fé, e isso a gente vê em Gênesis 17, versos 9 a 14, vemos isso em Romanos, capítulo 4, de 11 a 13. E a Páscoa? A Páscoa era o sinal do livramento do cativeiro egípcio, não é? E nós vemos isso em Êxodo, capítulo 12, verso 1 a 14, e vemos também isso em Deuteronômio, capítulo 16, verso 1 a 6. Então, claramente, esses 2 sacramentos, eles foram, com a vinda de Cristo, né? Esses 2 sacramentos, eles foram substituídos pelo batismo e pela ceia do Senhor. A prova disso é que o batismo é chamado de circuncisão de Cristo. E agora eu quero ler em Colossenses, capítulo 2, Colossenses, capítulo 2, versos 11 e 12, que diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédios, vou ler de novo, Colossenses, capítulo 2, versos 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então nós vemos aqui, meus irmãos, o que? Nós vemos que de nenhum momento, ou em nenhum momento, é falado a respeito de outros, digamos assim, sacramentos. Então é a ceia instituída quando Cristo celebrava a Páscoa, certo? Pois o Cordeiro Pascual apontava para quem? Sempre para Cristo. Nós vemos lá em Gênesis 22, quando Abraão iria sacrificar Isaque, veio uma voz do céu e disse assim, não faça mal ao rapaz, né? E aí quando ele vê, o que estava lá preso pelos chifres? Um cordeiro. E esse cordeiro representando a Cristo. E quando Isaque foi liberto, né? Foi livrado de ser imolado, ser morto, aquele cordeiro representa a Cristo. Cristo livrou, né, digamos assim, Isaque da morte, certo? Como quando Cristo morreu na cruz por nós, ele nos livrou também da morte. Quando ele ressuscitou, então Jesus venceu a morte em nosso lugar. Isso a gente pode ver em Lucas 22, 14 a 20, e também podemos ver em João 1, 29. Então, portanto, está claro aqui que no Novo Testamento houve uma substituição, né? A circuncisão pelo batismo, e a Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor. E o Novo Testamento? O Novo Testamento, ele mostra que Jesus instituiu apenas 2 sacramentos. Então, na noite em que estava para ser entregue às autoridades, Jesus ele instituiu a ceia, que foi o texto que nós acabamos de ler, né, aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, e que a gente pode ler até o verso de número 29, ok? E diante disso,
disse que ela deveria ser celebrada em sua memória, sempre lembrando o porquê Cristo morreu, não é? Sempre lembrando porque Cristo foi entregue na cruz do Calvário. Ou seja, a ceia deveria ser celebrada desse jeito, e o batismo foi instituído após a sua ressurreição, quando ele determinou aos discípulos: ide por todo o mundo, conforme Mateus 28, verso 19, que diz lá: ide por todo o mundo, ide portanto, fazei discípulos, né? Melhor dizendo, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. E a gente também pode ver, depois nós vamos ver também agora, em relação à igreja primitiva. A igreja primitiva também dá esse sinal. Então, através de um exame do livro de Atos e das cartas, nós percebemos que nos dias apostólicos a igreja praticava apenas 2 sacramentos. Eles recebiam o batismo e participavam da ceia. Basta você ver lá em Atos 2, 41 a 42. Mas se você olhar antes, né, quando depois do discurso de Pedro, da pregação de Pedro, as pessoas perguntaram: irmãos, o que faremos? E aí Pedro responde: olha, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente vê também essa referência, primeiro, capítulo 2, versos 41 e 42 de Atos, verso 20, capítulo 20, verso 7, vemos também em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 14 a 17. Portanto, embora não tivessem sido batizados por Paulo, está claro que eles foram batizados. A segunda parte agora, como diz a pergunta 88 do breve catecismo, que nos mostra quais são esses sacramentos, ou melhor, pergunta 93, né? Quais são os sacramentos, e também a pergunta 93 fala quais são, né, as partes desse sacramento. E no catecismo maior, também, na pergunta 168 e na pergunta 176, afirma que as partes de um sacramento são 2. Uma é o sinal exterior visível e sensível, segundo o próprio Cristo instituiu. A outra, uma graça interior e invisível, espiritual, representada pelo sinal. E os elementos são, então, material e espiritual. E qual o elemento material? No batismo é a água, na ceia o pão e o vinho, e esses elementos, água, pão, vinho, representam Cristo e suas bênçãos e seus benefícios, ou a sua graça que ele deixou como meio de graça para a igreja. Portanto, meus amados, é importante notar que o elemento material é determinado pelo autor dos sacramentos e não pelos homens. Não cabe, então, portanto, a nós discutir porque ele escolheu esses elementos e não outros, né? Como muitas vezes fica se discutindo qual o fruto que a Eva mordeu e Adão mordeu, que entrou o pecado do mundo. Então fica assim uma discussão que não traz assim uma edificação. O que edifica é o ensino que a passagem nos traz, ok? Então nós falamos a respeito do elemento material, e agora o elemento espiritual. O batismo significa, ele tipifica, ele representa a purificação dos pecados, ok? A água
Então é símbolo de lavagem interior operada pelo Espírito Santo. E a ceia? A ceia representa, tipifica e significa a nutrição espiritual. O pão é símbolo do corpo de Cristo, partido por nós, ok? E o vinho é símbolo de seu sangue vertido por nós. Ou seja, o que realmente importa foi que o sangue de Cristo, ele foi derramado e ele nos lavou dos nossos pecados, não é? E então nós precisamos dar muita importância para isso na nossa vida. Mas os sacramentos, irmãos, é mais do que sangue, é mais do que uma representação, melhor dizendo, simbólica. Nós precisamos dar a devida importância a o que cada ato desse representa para a nossa vida. Porque ele é um sinal da graça de Deus para nós. A água, pão, vinho, continuam sendo pão, água e vinho. Mas tendo sido separados do uso comum e foram consagrados ao Senhor mediante o acréscimo da palavra e a invocação do nome de Deus, se tornam santificados por Cristo. E assim, quando nós participamos desses elementos, estamos também espiritualmente participando da morte de Cristo na cruz e da sua ressurreição gloriosa. E é isso que o texto, né, que nós lemos de 1 Coríntios nos mostra, né? E também os demais textos onde Jesus e a palavra de Deus, e também em Atos, nós vemos a questão do batismo. E a terceira e última parte, a eficácia dos sacramentos. Os sacramentos em si não possuem graça e nem comunicam de si mesmo a graça, mas são sinais da graça interior, da comunhão que temos com Deus. Por isso, meus irmãos, é muito importante a pessoa se decidir por Deus, decidir fazer a sua profissão de fé, decidir se batizar, não é? Deixar de lado preconceitos e ver o quanto é importante participar desses meios da graça. Como eu disse que os sacramentos, né? Preste bem atenção, eu não disse que os sacramentos não são meios de graça. Eles são meios de graça que Cristo deixou para a igreja, o batismo e a ceia, né? Mas eles são sinais da graça interior. Eu estou mostrando exteriormente o quanto eu creio, o quanto eu confio nesses meios. No batismo, que é um selo, na ceia, que representa ali o sangue e o corpo de Cristo, representando que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus. Por isso que ele diz fazer isso em memória de mim, né? Até que ele venha, certo? Então são coisas importantes. E outra coisa, esses elementos são testemunhas e selos da promessa da graça de Deus. Eles recordam-nos o dever que nós temos como cristãos. Por isso, somente o crente é beneficiado com a celebração dos sacramentos, né? A pessoa pode participar do culto, né? Tudo bem, mas o privilégio de fazer parte do povo de Deus são somente aqueles que fazem parte da ceia do Senhor. Que a ceia do Senhor, ela significa comunhão. Eu estou tendo comunhão com o meu irmão, com a minha irmã, né?
com todos da igreja. Por isso é muito importante isso para a vida de cada um, né? Eles recordam, então, o dever que nós temos, e por isso somente o crente é beneficiado com a celebração. Isso significa que se batizarmos um ímpio ou lhe dermos a ceia, ele não receberá nenhum benefício. Se você olhar o manual de culto, e eu já falei sobre isso em uma outra ocasião, se você olhar o manual de culto, você verá que quando você serve a ceia, digamos assim, como um exemplo que eu já citei, de um pastor que tinha uma pessoa alcoolizada dentro da igreja, né? Estava lá e queria participar, né? Queria que fosse servido a ceia para ele. E esse pastor, então, ele fala para que o presbítero fosse servir. E o manual de culto diz que quando isso é feito, o pastor mata essa pessoa. É isso que diz lá. Então, no meu ver, se o pastor dá uma ordem dessa, o presbítero deveria imediatamente desobedecer. Nesse ponto aí. Eu não estou dizendo que o presbítero tem que ir contra o pastor sempre, né? Se tornar inimigo do pastor. Não, não é isso. Mas nesse momento em si, o presbítero não deveria ter feito isso. Então é o cuidado que nós precisamos ter de participarmos da ceia do Senhor. Por isso eu costumo dizer, né? Se tem alguém na igreja que está visitando a igreja naquela noite, no dia de ceia, né? Não importa se é de dia ou se é à noite a ceia, mas se está visitando, se pertence a uma igreja reconhecidamente evangélica e está em plena comunhão com a sua igreja, então essa pessoa é convidada a participar. Mas se essa pessoa participa e ela não pertence a uma igreja reconhecidamente evangélica, ou se ela participa, mas não está em plena comunhão, porque isso acontece muito, das pessoas estarem disciplinadas em suas igrejas e irem em outras igrejas. Mas o pastor, ninguém sabe a condição real daquela pessoa. Isso, a consciência é do participante. Do participante. Se ela não pertence a uma igreja reconhecidamente evangélica, se ela pertence, mas não está em plena comunhão, aí, meus irmãos, isso o pastor não tem responsabilidade nisso, certo? A responsabilidade é do participante. Então, irmãos, encerrando, a água do batismo também ela não tem poder para lavar pecados. O pão e o vinho da ceia não podem nutrir uma alma morta em pecados. Mas para os salvos, os sacramentos são instrumentos do Espírito Santo para nos comunicar graça que são apropriados por nós através da fé. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Era isso que eu queria falar a respeito dos sacramentos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer e bendizer-te o nome por mais um estudo, e que o Senhor, através do teu Espírito Santo, venha aplicar em nossa vida, em nosso coração, e que possamos realmente, ó Deus, estarmos preparados para participar da tua mesa e também, ó Deus, a cada dia consagrarmos a nossa vida a ti. Em nome de Cristo que nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Então que Deus os abençoe, irmãos, e tenham todos um bom domingo.